Pelo que me consta, né, o professor Maicon deu até aqui a matéria antes, né, de ligações químicas. Então, coisas importantes que ele já passou e que tem que saber, tá? Sobre tabela periódica, tá? Nossa querida aqui tabela periódica. Uma das poucas coisas, né, que a prova nos deixa consultar, assim, né? Tem na prova, né, tabela periódica, né? Na URGS, né, não no Enem. Gente, primeira coisa mais importante sobre a tabela periódica, né? Onde que estão os metais? Pra cá ou pra cá? Pra cá, né? Os metais, vamos lembrar, estão nesse canto aqui, né? Aonde exatamente, né, eles começam, né? Começam numa escadinha aqui, ó, embaixo desse, né? Indo aqui, aqui. Lembrando que essa última coluna aqui é diferentona. Eu quis botar ali porque aqui tá um pouco pequenininho, né? Mas começa no alumínio aqui, né, gente? Vai descendo a escadinha aqui. Então daqui pra lá é tudo metal, né? Daqui pra cima são os... então aqui é os metais, né? E aqui nesse cantinho aqui, os ametais, tá? Aqui nesse cantinho os ametais. E aí nessa coluninha aqui, né, que sobra lá no final, lembra o gás hélio, gás neônio, xenônio? Como é que a gente chama eles? Gases nobres, né? Porque eles não se misturam, né? Lembrar disso. Os gases nobres, eles se bastam, né? Eles não se ligam com nenhum outro elemento, tá? Inclusive, quando a gente vê os gases nobres, eles estão sozinhos, né? O átomo deles fica sozinho. Né? Então, o gás hélio aqui, por exemplo, né? Ele é um átomo de hélio, sozinho. Né? Que é diferente do gás oxigênio, por exemplo, né? O gás oxigênio, que tá aqui assim, né? Ele é sempre O2, né? É sempre uma molécula de oxigênio com outra molécula de oxigênio. Tá? Nós vamos falar disso até hoje. Por que disso, né? Primeira coisa importante então é isso, né? E esses caras aqui de baixo, aqui, né? Geralmente eles estão apartados da tabela, porque se eles fossem colocados aqui no meio, a tabela ia ficar muito longa, né? São os lantanídeos e actinídeos. Geralmente não são importantes, né? Geralmente não aparece. Então, enfim, mas também são metais, tá? Vamos lembrar que eles também são metais aqui. Tá? Porque eles estão aqui no meio, né? Eles estão aqui assim, ó. Aqui assim, ó, na tabela periódica tá La e AT, né? São os lantanídeos e actinídeos, que são esse grupo aqui de baixo aqui todo. Então também são metais, certo? Mas dentro dos metais, tem esses primeiros aqui, são os mais importantes. Lembra o nome deles? São duas colunas aqui, né? São metais. São metais também. Então tudo que tá aqui é metal. Tem o sódio, né? Tem o potássio. Alcalinos, isso, né? Esses são os metais alcalinos. Tá? Na química, né? Infelizmente, gente, é importante saber esses nomezinhos, tá? Porque questões direto cobram o conhecimento desses nomezinhos, né? Então fala assim, os metais alcalinos geralmente fazem ligações iônicas, por exemplo. Então tem que saber o que é metal alcalino, né? As questões cobram isso, mas infelizmente tem que saber esses nomezinhos aqui. E aqui no lado são também metais, né? A gente chama metais alcalinos terrosos. Beleza. Mais importante que saber o nome é saber o que caracteriza eles, né? Daí a gente lembra um fato fundamental da tabela periódica, o que significa a coluna dela. Né? O que significa aqui a coluna 1, 2, depois blá, 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 não interessa, depois aqui 14, 15, 16, 17, 18. Isso é muito fundamental, gente. Muito fundamental saber. O que a coluna na tabela periódica nos indica. E aí, ninguém chuta. Por exemplo, os elementos da coluna 1. O que eles têm em comum? Por que eles estão na coluna 1? Período é a linha. A gente está falando da coluna. Família, que é a família também. A gente pode chamar de grupo ou família.
É a coluna. Isso. Tá, o colega lá acertou. Gente, fato muito importante da química, né? O que é a química, né? Onde que ela acontece? Ela acontece sempre entre os elétrons, tá? Química toda é basicamente troca e elétron vai para lá e elétron vai para cá, é sempre uma troca, um compartilhamento de elétrons, tá? Os elétrons que são mais importantes, justamente por causa disso, são aqueles que estão lá na última camada. Vamos lembrar dos modelos atômicos, né? Hoje a gente sabe que os elétrons no átomo eles estão em camadas, certo? São 8 camadas, que por sinal é o que a linha da tabela periódica nos indica, que a gente chama de período, né? Então, por exemplo, aqui, todos os elementos que estão aqui na linha 4, tá? Que é que começa o potássio aqui, ó. Potássio, cálcio, selênio, titânio, vem para cá aqui até chegar ao criptônio, tá? Todos os elementos desse quarto período significa que eles têm 4 camadas de elétrons, né? Que seus elétrons ocupam 4 camadas. Os elementos que estão no período 3 ocupam 3 camadas, os que estão no período 2 ocupam 2 camadas e assim por diante. Tá? Mas o grupo me diz o número de elétrons na última camada só. Tá? Atenção para esse fato, gente, muito importante. Tá? Tá tudo bem com a chamada aí? Tem 2? Ah, meu Deus. Tá, tem 2 papéis circulando aí. Tá, então, ó, gente, muito importante. A coluna da tabela periódica me indica o número de elétrons da última camada. Por quê? Porque é ela que mais importa, porque é ela que está por último, então é dali que os elétrons vão sair ou vão chegar. Tá? Então por isso que ela é muito importante. Então aqui, todos esses aqui, ó, que estão no grupo 1, né, eles têm 1 elétron na última camada. Tá? Do grupo 1 aqui, né? Que são os metais alcalinos. E no grupo 2, tem 2 elétrons na última camada, né? Então aqui tem 2 elétrons na última camada. Tudo isso é revisão, tá, gente? Porque tudo isso já era para estar sabido, tá? Mas é uma das partes mais importantes para entender todo o resto na química. Beleza? Então esses são os mais importantes, o grupo 1 e o grupo 2. Por quê? Porque todos no grupo 1 tem 1 elétron na última camada, todos no grupo 2 tem 2 elétrons na última camada. Beleza? Aqui no meio, né? Nesse meio aqui, a gente tem uns que são diferentes, né? Então a gente vê que nas tabelas periódicas geralmente tem uma corzinha diferente ali, né? Nesse meio aqui são os que a gente chama de metais de transição, né? Metais de transição. Aonde não vale muito essa regra, entendeu? Então a gente não consegue dizer, por exemplo, aqui que os elementos que estão na quarta coluna, seria o titânio, por exemplo, que ele vai ter 4 elétrons na última camada. Entendeu? Por isso que eles são diferentes aqui, porque a partir da coluna 3, né, da 3 até a 13, não, até a 12, da 3 até a 12, são esses metais de transição onde não vale essa regra, a gente não pode dizer quantos elétrons eles têm na última camada, tá? Quando for uma questão que vai cair eles, vai me apontar quantos elétrons tem na última camada daí. Eu não consigo tirar essa informação da tabela periódica, tá? Já daqueles ali não. Daqueles ali, uma questão pode falar do sódio, por exemplo, que está aqui no grupo 1, e tu tem que saber que o sódio tem 1 elétron na última camada, porque ele está no grupo 1. Diga. Em camadas, o número de camadas. Isso. Isso, que eu falei antes, que o período, que é a linha, me indica o número de camadas. Tá? Então todos os átomos aqui, todos os elementos que estão na linha 2, quer dizer que tem 2 camadas ao total. E o grupo é quantos elétrons na última camada. Tá? Metais de transição, então, eles geralmente não aparecem por causa disso, porque, enfim, é difícil saber sobre eles, mas quando caem, vai indicar ali
quantos elétrons tem na última camada. Não é obrigado a saber. Tá? Pro grupo 1 e pro grupo 2, sim. Agora volta a ter que ser obrigado a saber a partir aqui do grupo 13, né? Do grupo 13 em diante, né? Aqui tem 13, tem o 14, tem o 15, tem o 16 e tem o 17. Tá? O grupo 13 aqui, ó, é esse que tem o boro aqui em cima. Depois o 14 tem o carbono. Aí como é que a gente chama o grupo 13? Grupo do boro. Como é que a gente chama o grupo 14? Grupo do carbono. Como é que a gente chama o grupo 15? Grupo do nitrogênio. Tá? Que é boring, né? Mas aí aqui no oxigênio já tem um nome especial, né? Ninguém lembra? Aqui no 16 do oxigênio e no 17 do flúor, a gente dá um nome especial para eles. Não, o gás nobre é o 18, que é o último. O 16 e o 17. Halogênios é qual? O 17, aqui o 16, tá? Vou apagar isso aqui. O 16 a gente chama de calcogênios. Calcogênios. E o 17 a gente chama de halogênios. Tá? E o 18, eu já tinha botado aqui, gases nobres. Certo? O grupo 16 é onde tem o oxigênio, e o 17 é onde tem o flúor. Tá? E aí, o que a gente sabe, então, sobre esse grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18 também? Que eles têm quantos elétrons na última camada? Os do grupo 17, por exemplo. Eles não têm que cuidar, né? Eles não têm 17 elétrons na última camada. Lembra daquela regra do octeto, né? Os átomos, eles gostam de ter 8 elétrons na última camada. Tá? Então, o 17 não tem 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, o 17 aqui, ele tem 7 elétrons na última camada. Aqui eu já vou começar a abreviar, a gente chama de CV, a última camada, né, que é a camada de valência também. Aqui tem 7 elétrons na última camada, aí depois tem 6 elétrons na última camada, depois tem 5, 4 e 3. Assim por diante. Então, vamos chegar lá, aquelas ligações, né? Agora, lembrando da regra do octeto, né? Esses elementos aqui, por exemplo, que estão no grupo 17, que são os halogênios, que começam no flúor, eles têm 7 na última camada. Quantos eles querem ter? 8, né? Eu acho essa parte, inclusive, bem chata, assim, que a gente tem que meio que... na base do confia, né? Tipo assim, por que é 8? Porque não é 9? Porque não é 6, né? E tipo assim, confia, é 8, né? É uma pena, assim, porque se a química fosse mais teórica, né? Não fosse esse negócio muito de cobrar, assim, questãozinha, que às vezes é muito mais de matemática, né? Daria, quem sabe, espaço e tempo para falar sobre isso, cobrar isso na prova, mas é bem bonito, assim, o motivo disso. Vem lá da física quântica, né? Os elétrons gostarem de fazer parzinhos e tal. É o número 8. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, só botar no Google aí, né? Por que os elétrons... Por que a regra do octeto? Por que os elétrons gostam de ficar em 8? Tá? Mas enfim, gostam, confia, né? Então eles precisam ficar com 8. Esses aqui que tem 7, então, eles vão querer ganhar 1 elétron. Tá? Então aqui a gente começa a entrar na parte de ligações, que é muito importante, que é qual que é a tendência desse átomo, né? Desse elemento aqui, que está no grupo 17. Vamos pegar então como principal exemplo aqui o flúor. Tá? O flúor. Ele vai lá, né? É um átomo que tem... Vocês lembram disso, gente? Como é que a gente sabe quantos prótons tem um elemento aqui? Olhando a tabela periódica. Lembra de prótons? É igual ao número de elétrons. Mas quantos? Por exemplo, eu quero saber o flúor. Quantos prótons ele tem? 7? Só chutou assim? 7? Ele está na 17. Significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Tá? Vamos lembrar, gente. O número atômico, tá? Que é aquele númerozinho que vai estar sempre em cima aqui, ó, na tabela periódica, tá? Do flúor aqui, né? Deixa eu botar aqui como é que vai estar na tabela periódica. Né? É um Fzinho, né? E vai estar aqui em cima o 9, tá? E aqui embaixo, se não me engano, tá? Vou tirar isso de cabeça, 35,5. Que ali não dá pra ver, tá? Então o númerozinho de cima
tá? Que é sempre um número inteiro. Vocês vão ver, é sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o número de prótons do flúor, do elemento, né? No caso do flúor tem 9 prótons, tá? Então se eu quisesse fazer a representação do núcleo dele, eu tenho que fazer 9 bolinhas aqui, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Se ele tem 9 prótons, ele tem quantos elétrons? 9 elétrons, né? Na teoria, vamos dizer assim, no start ali, no início, ele vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. Então, se ele tem 9 elétrons, ele vai ter, primeiro, 2 elétrons na primeira camada, tá? Eu não vou entrar nisso tudo de novo, né, gente? Que lembrem que da distribuição das camadas, né, que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Né? Esse aqui é o número máximo de elétrons que cada camada suporta, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Pode ver que tem 7 camadas aqui, tá? A próxima camada ela suporta até 8, mas como o flúor tem 9, eu já botei 2 na primeira, na segunda camada agora vai ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa na segunda camada ele tem 7 elétrons. Por isso que ele está no grupo 17. Certo? Oi? Aqui? Deixa eu fazer maior aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. As camadas quais são, né? A gente chama de K, L, M, N, O, P e Q. Então, na primeira cabem 2 elétrons, na segunda cabem 8, na terceira cabe 18, depois 32, 32, 18 e 8. Tá? De novo, confia, né? O motivo disso tá na física quântica, é bem complexo, né, explicar isso, mas é bem bonito, né? Mas segue essa ordem aí, padrãozinho 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Vocês vejam as simetrias da natureza aqui, né? Ela vai crescendo de um jeito e depois começa a decrescer do mesmo jeito, né? Bem curioso. Na última, né? Não. Bom, beleza, a gente sabe de tudo isso, né? Do flúor, então, ele tem 7 elétrons na sua camada, mas ele quer ter 8, né? Então, ele tem esse probleminha aqui, que ele quer ter 8 elétrons, sempre, tá? Todos os átomos, tá? Todos os elementos querem ter 8 elétrons na última camada, tá? Por isso mesmo, ele vai querer, então, ganhar um elétron, né? Então, ele quer muito... Ele quer muito mais um elétron. Por isso que, vamos lembrar também uma coisa que vocês já eram para ter visto também das propriedades periódicas. Vocês lembram da eletronegatividade, né? Eletronegatividade é essa tendência dos elementos de quererem mais elétrons. O elemento mais eletronegativo da tabela é justamente o flúor. Está naquela ponta de lá. Então lembre que a eletronegatividade sempre cresce para lá. Tá? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Um dos motivos é esse, porque ele é um átomo pequeno ainda, relativamente. Ele tem uma camada que está quase completa. Imagina, ele tem 7, ele só quer mais um. Então ele quer muito esse um elétron. Então ele vai puxar muito forte esse um elétron. Tá? Por isso que o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica. Beleza. Aí, os elementos estão nessa, né? Tipo assim, esses aqui, eles querem muito um elétron, esses aqui, eles querem muito 2 elétrons, porque eles têm 6, né? Se eles têm 6, eles vão querer mais 2. Esses aqui querem muito mais 3, esses querem muito mais 4. Esses aqui, ó, do 13, né? Eles voltam mais para essa regra aqui, eles têm 13, eles têm 3 na última camada. Então agora, é mais fácil para eles se livrar desses 3 do que ganhar mais 5. Tá? Então, a partir do 13 aqui, inverte a lógica, os elementos começam a querer perder os seus elétrons. Tá? Então, aqui no grupo 13, é a primeira vez que isso passa a acontecer, ele quer... Vou botar assim, ele perde 3 elétrons. Tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Se os alcalinos terrosos tinham 2 na última camada, eles vão querer perder esses 2. Em vez de ganhar mais 6 para fechar o seu octeto, né? Então eles perdem os 2, porque lembrando que se eles perdem esses elétrons,
eles voltam na camada anterior deles. Aí a última camada deles passa a ser a camada anterior. Então eles vão ficar felizes mesmo assim. E aqui, esses aqui então perde 2 elétrons, vou botar aqui. Perde 2 elétrons. E esses aqui dos alcalinos terrosos, né, perde 1 elétron. Tá? Tudo isso não é à toa, gente. Tudo isso é importante para entender ligações. Por quê? Entendendo que os metais, né, que são os que estão aqui, querem perder elétrons. O do grupo 1 quer perder 1 elétron. O do grupo 2 quer perder 2 elétrons. Aqui, né? E os que estão do lado de cá, que são os ametais, querem ganhar elétrons, né? Os que estão aqui querem ganhar 1 elétron no grupo do flúor, né? Os que estão no grupo 16 querem ganhar 2, e assim por diante. Então, aí que acontecem as ligações químicas, né? As ligações químicas são, então, esses átomos se satisfazendo ali, se trocando elétron, né? Compartilhando, para todo mundo ficar feliz, tá? Por isso que a gente olha para a tabela periódica e vê, vamos dizer assim, o início, né? Como que o elemento é no seu primeiro estado. Mas na natureza a gente vai sempre encontrar eles já ligados em outra coisa. Porque eles já satisfazeram essa necessidade deles, né? De fechar 8 elétrons na última camada. Certo? Dito isso, todo esse preâmbulo aqui que era importante fazer, temos 3 tipos, né, de ligações químicas. Tá? A ligação que ocorre, que é essa, vamos dizer assim, mais lógica, né? Que eu falei, entre os elementos que querem perder elétrons e entre os elementos que querem ganhar elétrons, a gente chama de iônica. Tá? Então a ligação iônica é formada pela união de um metal. Ó, então um metal, né? Qualquer um daqui, mas geralmente esses dois aqui, né? Esses 2 grupos aqui, e um não metal, que são esses caras desse cantinho só aqui. Tá? Vamos até lembrar, né, gente, esse fato, assim, até curioso, né? Esses caras aqui desse cantinho aqui, ó, são de longe os elementos que mais aparecem, tá? São os que mais importantes para a química orgânica, né? Principalmente depois, para a vida e tal, para toda a biologia. Que é aqui, ó, basicamente esses 4 aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Um pouco o enxofre também, né? E claro, o hidrogênio aqui. Ah, eu não falei do hidrogênio, né, gente? Lembrando que o hidrogênio que está aqui, ó, tá? Ele não é um metal, né? O hidrogênio é o caso mais, assim, estranho, né? Porque a gente precisa botar ele no grupo 1, porque ele tem 1 elétron só, logo, a última camada dele tem 1 elétron. Então ele tem que estar no grupo 1. Mas ele não é um metal, tá? Ele é um ametal. Então algumas tabelas botam o hidrogênio aqui. Diga. Ah, esqueceu. Ela disse que é o bem mais precioso dela. Sim, vou guardar. Tá, então o hidrogênio, apesar de estar no grupo 1, tá, ele é um ametal, tá? Vamos lembrar disso, tá? É um ametal. Mas beleza, os elementos mais importantes na vida aí, né, são basicamente esses caras aqui, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio principalmente, e o hidrogênio, né? Então, na química, as questões, a maioria delas vai tratar, vocês vão ver assim, dos mesmos elementos, né? Não é assim, nossa, tenho esse monte de elementos, preciso saber tudo. Gente, dificilmente, sim, né? Daqui vai cair muito, assim, o sódio, o potássio, né? Magnésio e cálcio, tá? Esses 4 aqui são muito importantes, tá? Um pouco do lítio, tá? Porque tem as baterias de lítio, né, gente? Então, o lítio é uma coisa importante no nosso dia a dia, né? Então, o lítio pode cair bem. E aqui, com certeza, os mais importantes, carbono, nitrogênio, oxigênio, o flúor e o cloro também um pouquinho, né? Mas fósforo e enxofre, esses 5 aqui vocês vão ver que são os que mais aparecem, tá? Então tá, ligação iônica é aquele que um elemento perde elétrons, o metal, e o outro ganha elétrons, o ametal. Beleza? Ó, o exemplo mais clássico, né, gente? Disparado, o cloreto de sódio, né? Que é o sal. Sal, que a gente usa todos os dias, tá? Lembrando que não caiam nessa de querer comprar sal do Himalaia, aí, sal rosa, não sei o quê. É tudo a mesma coisa, tá? Tudo tem a mesma coisa de sódio. Não é mais saudável comer sal de Himalaia, nada disso. Ele é bonito, ele é mais bonito. Tá? O cloreto de sódio, né? Ele é o caso mais clássico, porque o sódio tá aqui no grupo 1, lembrando, tá? Então ele tem 1 elétron para se livrar, ele quer perder esse 1 elétron. O cloro, ele tá no grupo 17 aqui, tá embaixo do flúor, tá? E ele quer muito ganhar 1 elétron.
nessa troca, se compartilhamento, eles não perdem as... É troca, né? É troca. Troca. Eles continuam com as mesmas propriedades. Muda? Não, muda. Inclusive, isso é interessante a pergunta. Ó. Como é que a gente sabe que aconteceu uma reação química, gente? Isso é questão do Enem, inclusive, né? O Enem cobra isso às vezes. Então, a reação química, lembrando, a gente sabe que ela aconteceu quando houve alguma mudança visível ali, né? Seja de visual, né? Seja de cheiro, seja de uma mudança de massa e tal. Então, a ligação química, qual é a tua pergunta? O cloro, quando ele está solto, ele é um gás. Sim. Né? Então, tu vê como muda quando ele perde esse elétron e se conecta com sódio, ele vira sal, que é um sólido. Né? Então, muda a característica assim. Tá? O sódio também, gente. Não é? Vocês nunca viram sódio puro, tenho certeza, porque o sódio puro, tá? Sódio com sódio, só sódio, é um metal, né? Ele parece um metalzinho assim, você pega um cubinho dele, vai parecer um cubinho de aço, né? E ele é extremamente reativo, né? Se vocês botarem no vídeo no YouTube aí, vocês vão ver jogando um sódio na água. Aí pega uma pedrinha desse tamanho assim de sódio, joga na água, dá uma explosão do caramba, assim. Tá? Então tu vê que o sódio é muito diferente no seu estado metálico, que a gente chama, que é só sódio com sódio, do que o seu estado no sal, né? Tu bota sal na água, nada acontece, né? Tá? Então uma característica das ligações químicas, das reações químicas é a natureza das coisas muda, né? A natureza das coisas muda. Beleza, então a ligação aqui, o caso mais clássico, né? O sódio quer perder um elétron, o cloro quer ganhar um elétron, vai sair o sódio e ir para o cloro, tá? Vai sair do sódio e ir para o cloro. Tá? Aqui tem um outro exemplo do que seria sódio com oxigênio, né? O oxigênio, ó, por ele estar no grupo 16, né, ele quer 2 elétrons. Tá? Se ele está no lado de um sódio que quer dar 1 elétron, quer dizer que um sódio só não vai bastar. Né? Precisa de 2 sódios. Então, por isso que aqui, quando o oxigênio, que quer 2 elétrons, ó, né, isso que significa esse menos 2 aqui, chega perto do sódio, o sódio é mais 1, né? A gente não precisa escrever quando é 1 aqui, então esse aqui é mais 1. O outro sódio é mais 1, então os dois juntos precisam satisfazer o oxigênio, né? Por isso que a molécula da X formada é Na2O, tá? O óxido de sódio. Acho que é esse o nome. Saber o nome das substâncias químicas é difícil, gente. Bom. Aqui, não tem o controlezinho? Nenhum professor usa o controle? Ah, né? Não funciona. A gente não tem mais, eu acho. Ah, tá aqui, ó. Ah, mas não tá sem pilha. Ninguém tem pilha, gente? 2 pilhas das AA. Pô, ninguém tem pilha? Tá. Vambora. Que horas são? 7h32. 7h32, tá. É até 8h05, né? 8h10. Tá. Gente, uma coisa importante agora entender, tá? Como a gente tá falando de elétrons, né? São os elétrons sempre que se movimentam aí, né? O que é uma força? Aí isso é da física, inclusive, né? O que é uma força fundamental que rege toda a química? A física também, né? Mas toda a química. Se lembra, tem 4 tipos de forças, né? Força da gravidade, certo? As forças nucleares, são 2, força nuclear forte e força nuclear fraca. São as forças lá que estão lá dentro do núcleo dos átomos, essa a gente nem é tão importante, é importante para a bomba atômica, por exemplo, né? Para a energia nuclear. E a 4ª força, lembra daquela força que é muito forte, que se eu faço assim, né? Eu não tenho cabelo, né, gente? Mas se eu tivesse, eu vou fazer aqui assim. Você passa aqui assim, né? E pega um papelzinho assim e puxa o papelzinho. Estática. O que a gente não chama exatamente assim, né? A gente chama de força eletromagnética, né? Tá? Então a força eletromagnética é muito importante para entender a química também, tá? Por quê? Quando acontece isso, né? Quando um elemento perde um elétron, né? E vai para o outro, vou voltar aqui para o caso clássico aqui do NaCl, né? Gente, eu não sei por que o professor... Esses slides aqui, tá? Não são meus, né? Eu tive que pegar de última hora algum material. Tanto é que esse era o nosso logo antigo, tá? Coisa horrorosa, né? Eu acho horroroso esse logo aí, tá?
E eu não sei porque que ele botou a setinha daqui, tá? O elétron sai do sódio, tá? E vai pro cloro, tá? Essa setinha, assim, eu não sei qual que foi o raciocínio dele de botar aquela setinha ali, tá? A setinha correta aqui é do sódio indo para o cloro, tá? Mas beleza, quando isso acontece... O sódio fica positivo e o cloro fica negativo, tá? Isso é uma coisa que confunde muito, né, gente? Porque como são elétrons que estão sendo trocados e o elétron tem a carga negativa, né? Isso é muito confuso realmente, porque assim, o elemento que o elétron chega, ele fica negativo, certo? Porque chegou para ele uma carga que é negativa, tá? Então isso é contra-intuitivo, né? Porque a gente olha o negativo, a gente associa com perdeu, né? Mas o negativo na química, ele ganhou um elétron, porque o elétron é negativo, tá? E o positivo, por sua vez, perdeu o elétron, tá? Isso é bem confuso mesmo, né? Podiam ter facilitado, né, e tornado o elétron positivo, né? Porque assim, isso é só foi uma convenção, né, gente? A gente decidiu que o elétron é negativo e que o próton é positivo. A gente podia ter invertido a história e seria muito mais fácil para nós hoje, né? Beleza, mas quando isso acontece, gente, então, o sódio fica positivo, com uma carga positiva, e o cloro com uma carga negativa. Logo, eles vão se atrair, né, de forma da força eletromagnética, né? Porque a força eletromagnética nos diz que cargas que são opostas são as que se atraem, certo? As mesmas cargas, elas se repelem, né? Então, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai. Então, por isso que as ligações iônicas, por serem essa ligação entre um elemento que ficou positivo e outro elemento que ficou negativo, são muito fortes, muito fortes. Então, isso é o fundamental para entender de cara. Ligação iônica é sinônimo de ligação forte. Forte, tá? Então, vamos pensar no sal, tá? A gente tem sal de cozinha, tá? Para quebrar essa ligação do sal de cozinha, do Na com Cl, só pela energia, ou seja, só dando energia, botando no fogo, por exemplo, tá? Você pega uma panela, enche de sal e bota no fogão, tá? O que acontece? Vai ficar aquecendo, né? Com o nosso fogão de casa, a gente nunca vai chegar na temperatura que é exigida, tá? Mas se tivesse um fogão muito potente, só quando chegasse a mais de 1000 graus é que o sal vai derreter, tá? Tanto aí vocês podem ver no YouTube aí, tá? Bota assim, sal derretido, vocês vão ver que parece metal derretido, tá? Metal derretido assim, que fica brilhando assim, sabe? Incandescente assim, uma água incandescente, que é a mesma coisa que o metal derretido, tá? Ou seja, por isso que é uma ligação muito forte, né? Porque para conseguir quebrar ela e tornar líquida, precisa dar muita energia, tá? Mas existe outra forma de quebrar essa ligação. Não é quebrar essa ligação, mas vamos dizer assim, separar esses átomos, tá? Que é usando uma molécula, que é das moléculas que a gente conhece, uma das mais... Não quero usar o termo polar ainda, né, gente? Mas lembrando que isso vai ser um conceito importante na próxima aula, se não me engano, tá? Que é polaridade. Mas pensa nelas como um ímã, tá? Uma das moléculas que é o ímã mais forte que a gente conhece é a molécula da água, tá? Então, se a gente bota o NaCl na água, né, o que vai acontecer? A molécula da água assim, é um oxigênio, né? Com 2 hidrogênios, né? Lembrando, H2O, tá? Esses hidrogênios são positivos e o oxigênio é negativo. Ou seja, a parte positiva da água vai ficar em volta do cloro e a parte negativa da água vai ficar em volta do potássio, do sódio. Tá? E por isso que, se a gente pega uma pitadinha de sal e bota na água, se dissolve na água, né? Apesar de ser um sólido muito forte, uma ligação muito forte, tanto é que para tornar líquido a gente precisa botar mais de 1000 graus, a água consegue facilmente quebrar essa ligação, porque a água é muito, muito polar. É uma molécula muito polar, é um ímã muito forte. Certo? Professor, mas quando retira essa água e não volta essa sal? Volta. Pode evaporar a água, por exemplo. Mas daí, difere isso daí. Não, volta a ser NaCl, normal. Né? A gente faz isso nos processos de separação, né? Que é pegar água salgada, botar no fogo, evapora a água, sobra sal ali. Tá? Beleza, então ligação iônica é uma ligação muito forte, porque um elétron perdeu e outro ganhou, e nisso eles ficaram muito um positivo e negativo e se atraem muito forte pela força eletromagnética. Então tá.
essa é a ligação iônica, certo? A principal coisa a se entender, ligação forte, tá? Entre um que perdeu e o outro que ganhou. Aí nós temos, tá? A ligação, que essa até diria que é mais importante, né? Se é que dá para se dar um juízo de valor, assim, entre qual é mais importante ou não, porque ela é a base de toda a biologia, toda a vida. São as ligações entre agora, ó, só esses aqui, ó. Tá? Por quê? Esses caras aqui, eles querem elétrons, certo? Então, vou usar aqui, né, o oxigênio. O oxigênio, ó, ele está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui vai ter também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, ambos querem ganhar elétron. Então eles adorariam que tivesse um metal perto deles, que estivesse doando elétron para eles fazer uma ligação iônica. Mas os metais, eles não são tão comuns assim, tá? Os elementos mais abundantes na natureza, tá, são esses aqui. Inclusive, você sabe por quê, gente? Não sei se o professor chegou a comentar isso, assim, ó, para mim, uma das partes mais bonitas de estudar química e tal, é se perguntar, tá, de onde é que vêm os elementos? As estrelas, né? Elas começam a se juntar, junta hidrogênio e daí forma hélio. Boa, isso aí. Bom, o que a galera falou, gente, é o seguinte, no início, quando o universo surgiu, só existia o hidrogênio, certo? Porque o hidrogênio é um próton e um elétron, simplesinho, tá? Só existia hidrogênio. Esse hidrogênio começou a se juntar, né, pela força da gravidade, porque o hidrogênio, apesar de ser muito pequenininho, ele tem massa, então ele se atrai pela gravidade. E vai se juntando, e vai se juntando, vai se juntando. Aí cria uma bola de gás imensa. Quando a gente fala imensa, é muito, 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 muito grande, né? Centenas, milhares de vezes maior que a Terra. Isso vai criando uma pressão lá dentro. Então pensa, essa bola inteira de hidrogênio, ela vai ficar pesada, né? Ela vai se esmagando dentro dela mesmo. Então lá no centro vai ficando muito quente, muito quente, muito quente. A pressão vai aumentando, 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 e aí acontece um processo fundamental na natureza, que é a fusão nuclear. Quando dois átomos se fundem. Então os dois hidrogênios, que tem um próton cada, se fundem e formam o hélio, que é o elemento que tem 2 prótons. Tá? E o processo segue. Aí o hélio, depois a estrela... Aí isso, aliás, eu não falei, isso se chama estrela, a gente. Quando a fusão começa a acontecer lá no centro dessa bola de hidrogênio, isso é uma explosão, pensa uma explosão nuclear, né? É milhares de vezes mais potente que uma explosão nuclear. Então isso gera uma combustão interna ali, isso gera luz, gera calor, né? E a fusão acontecendo lá dentro, né? Então hoje nós só estamos vivos por causa lá do Sol está vindo energia, através de luz e calor, e radiação, né? Porque está acontecendo a fusão nuclear lá dentro do Sol agora. E essa fusão que faz todos os elementos, né? Então, o hélio depois vai se juntar, um hélio tem 2 prótons, vai se juntar com outro hélio que tem 2, e vai formar o carbono, tá? Que tem, aliás, não é o carbono, desculpe. O que tem 4 aqui é o... não vou voltar lá. Berílio tem 4 prótons, tá? Aí um berílio que tem 4 se junta com um outro hélio que tem 2, e aí forma assim o carbono, que tem 6 prótons. E assim vai, tá? Então por isso que é muito mais abundante na natureza esses primeiros elementos aqui, né? Então o hidrogênio de longe é mais abundante, tá? Depois vem o hélio, depois vai vir aqui o lítio, o berílio, aí o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, tá? Porque eles são os elementos mais leves, eles são os que aparecem primeiro aí no processo de fusão, tá? Mas enfim, tudo isso para dizer que esses elementos aqui são muito abundantes, né? Então, beleza, o oxigênio queria muito um metal, mas ele não tem um metal. Ele só tem um outro oxigênio lá dele. Ambos querem 2 elétrons. Mas, o que também eles têm de característica? Eles têm bastante elétrons já, na última camada. Eles têm 6 cada um. Então, junta, né, vamos dizer assim, útil ao agradável, tá? Esse aqui quer 2, mas ele tem 6, né? Ele encontra um amigo dele que tem 6, mas também quer 2, o que eles fazem? Eles começam a compartilhar elétrons, né? Então a gente faz assim, ó. Então cada oxigênio vai compartilhar 2 elétrons com o outro. Porque cada oxigênio quer 2 elétrons. E eles têm 6, então eles podem compartilhar. Certo? E aí, né,
a gente representa por essa estrutura assim, né? Que a gente usa só os tracinhos, né, gente? Essa é a molécula de oxigênio, né? Esse é o O2, tá? O gás oxigênio, certo? Que é isso que está agora aqui, né? Lembrando, a gente não tem oxigênio solto aqui. É gás oxigênio, né? O com O. Essa molécula aqui, né? O2. Isso que está aqui agora. Assim como o nitrogênio também, né? Na verdade, o ar, a maior parte dele é nitrogênio, né? O nitrogênio que está aqui agora, ele é N2. Tá? Ele é nitrogênio com nitrogênio. Lembrando que os únicos átomos que andam sozinhos são os gases nobres. Tá? O hélio. Não tem hélio. Deve ter uma fração de hélio assim no ar, né? Mas né, o hélio que está aqui, eventualmente, ele vai estar sozinho daí. E onde se retira a Ligação. Minha boa pergunta, cara. Esses processos aí. Eu acho que é do ar, tá? Porque, inclusive, uma pergunta boa essa, um dos melhores negócios, né, gente, do mundo aí, são as empresas que fazem gases líquidos, tá? Que, por exemplo, um hospital, ele precisa comprar oxigênio. Então, ele compra o tanque de oxigênio, né? A empresa que faz isso, né, tem duas, basicamente, Air Liquide. E a outra, não lembro, mas a principal delas aí que você vê, Air Liquide. É uma empresa francesa, claro, não é uma empresa brasileira, né? Ela tira do ar, né? Assim, qual que é a matéria-prima dela? O ar. De graça, entendeu? Ela só pega o ar e, claro, ela gasta muita energia para conseguir pegar esse oxigênio e liquefazer ele, né? Ali, liquefaz, esfriando esse oxigênio, né? E bota num cilindro. Nitrogênio também eles fazem, né? Eu acho que o hélio também deve ser do ar, tá? Eu chutaria que é do ar também. Porque apesar de ter pouco, já deve ser o suficiente. Pô, pergunta aí, né? Ajuda isso aí. Então, gente, quando isso aqui acontece, quando dois ametais compartilham elétrons, tá? Isso que a gente chama da ligação covalente, tá? Covalente, ó, formado de um não metal com não metal, ó. Os elementos compartilham elétrons, tá? Muito importante isso. Logo, se eles compartilham, não são ligações tão fortes quanto as iônicas, porque as iônicas, lembra, é como se fossem dois ímãs grudadinhos ali. Essa covalente, ela tá ali, né? Tipo assim, é uma união... uma união de ocasião entre os dois oxigênios, né? Mas eles adorariam, ainda assim, eles adorariam se ligar com um metal. Se chegar um metal aqui, eles se ligam com o metal na hora, tá? Tanto é que o oxigênio, né, é um gás muito reativo, né? Tanto é que é ele que a gente usa, né, para inspirar e para lá fazer as reações químicas dentro do nosso corpo para produzir energia, né? E ao mesmo tempo também é ele que nos mata, né? Porque o gás oxigênio, assim como ele reage com o que a gente quer que ele reaja lá, que é a molécula de glicose, né, gerando ATP, ele também reage com o resto do corpo. E vai nos matando, nos envelhecendo, né? A principal causa do processo de envelhecimento é a própria respiração do oxigênio, tá? Beleza. Então as características da ligação covalente, gente, vão ser bem diferentes, né? Ó, aqui estão representando, ó, dois hidrogênios que só tem um elétron cada um, né? Eles querem ter dois, né? Lembrando que a primeira camada, né, é uma das exceções, que a primeira camada só cabe em dois elétrons, né? Então o hidrogênio que está ali e o hélio também, né? Eles ficam felizes com dois, né? Eles não querem ganhar 7, né? Não querem ganhar mais 7 para fechar 8. Eles ficam felizes com dois. Então o hidrogênio que está com elétron, chega com outro hidrogênio com elétron, compartilha esse elétron e formam a molécula de H2, gás hidrogênio, certo? O gás hidrogênio, por exemplo, não tem na atmosfera, isso a gente sabe, tá? Porque o gás hidrogênio é muito reativo. Se a gente faz uma reação química no laboratório que produz gás hidrogênio, isso aí começa a explodir assim na hora, né? Claro, se a gente produz pouquinho, fica umas bolinhas assim, né? Tudo estourando assim. Tá? A química seria muito legal, né? A gente só ter aula em laboratório. Seria incrível. Né? Se a gente só tivesse laboratório e aprender tudo isso aqui fazendo coisas assim. Né? Mas infelizmente, né? Aqui, gente, tá falando, né? Eu não queria falar disso ainda, né? Mas, de novo, pensando no quantos elétrons, cada um puxa mais os elétrons para si do que outros, né? Se a gente tem uma ligação entre dois átomos que são iguais, a gente vai chamar que essa ligação é apolar. Tá? Porque os dois hidrogênios são iguais, nenhum deles está ganhando essa batalha, vamos dizer assim. Tá? Agora, se eu tenho aqui uma ligação de um hidrogênio com flúor, e lembrando que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, né? Então esse flúor vai puxar os elétrons muito mais para ele
do que o hidrogênio, tá? Então esses elétrons vão ficar mais para o lado do flúor, e por isso que a gente fala que essa ligação é polar, tá? Lembrando a gente dos modelos atômicos, né, que a gente tem, o mais moderno deles, né, a gente considera, depois da física quântica principalmente, né, a gente considera que o elétron ele não é uma bolinha, né? A gente pode representar ele como bolinhas aqui para facilitar, mas ele é uma nuvem, tá? Então é muito louco assim que pensar que o elétron, na verdade, apesar de ele ter comportamentos de partícula, né, ele é uma onda, tá? Então ele é uma nuvem. Então pensa que isso aqui é uma nuvem, tá? Esses elétrons aqui, então essa nuvem, ela está muito mais para o lado do flúor do que para o lado do hidrogênio, tá? Então ela está mais para lá, assim, ó. Beleza? Lembrando que na ligação iônica, gente, não faz muito sentido falar de ligação iônica polar ou apolar. A ligação iônica sempre é polar, porque ela é justamente a ligação entre dois átomos com polos distintos, né? Um positivo e outro negativo. Tá? Só na ligação covalente que faz sentido falar de ligação polar e ligação apolar. Tá? Aqui, ó. O Lucas. Vocês não chegaram a conhecer o Lucas, né? O Lucas era professor do ano passado, acho que já começou com o Maicon esse ano. Esse é material do Lucas, né? Ele foi professor de química por muitos anos no cursinho aqui. Então ele botou, ó, olha que interessante. Ó, isso aqui, tá, seria uma simulação bem realista já do que a gente sabe hoje como é que os átomos são, tá? Lembrando, gente, muito interessante isso, né? A gente já tem fotos de átomos, tá? Uma coisa que, tipo assim, nossa, né? Será que a gente vai conseguir tirar foto de um átomo, né? Sim, existe fotos de um átomo, tá? Pode botar no Google aí. Claro, né? Não é aquela coisa assim, não sei se vocês viram aquele hype que teve, eu acho que foi 2021 ou 2020, que teve a foto do buraco negro, né? Tipo assim, se anunciou assim, nossa, vai ser a nossa primeira foto de um buraco negro, gente. Um grande feito tecnológico, né? Aí tu vai ver a foto assim, cara, a foto é borrada pra caramba, né? Tipo assim, não é, nossa, uma coisa nítida ali. Não, é uma foto que, nossa, teve muitos meses de trabalho, né, pra gerar a imagem, né? Muito bem. Então aqui do Atos, se forem botar no Google aí, não vão se decepcionar provavelmente, né? Mas pode ver aí, tem fotos de átomos já, tá? Então a gente sabe que eles se parecem com isso aqui mesmo, tá? Então, dois hidrogênios, ó, eles se distribuem os elétrons deles de forma bem igual. Então parece que é uma coisa só, inclusive, ó, né? Já que o flúor com o hidrogênio, ó, esse vermelhinho significa que elas estão muito mais para cá, ó, estão muito mais concentradas para cá. Tá? Aqui tá, no caso, o flúor para cá, né, gente? O hidrogênio para lá. E beleza, então, lembrando, são 3 tipos de ligações, tá? Ligação iônica entre metal e ametal, positivo com negativo, um perde e um recebe. Ligação covalente entre os ametais só, tá? Só tem compartilhamento, tá? De elétrons, não tem troca, então é uma ligação bem mais fraca, tá? Ligação metálica é o terceiro tipo, porque o quê? Faltou agora os metais, né? Se a gente fala que a ligação iônica é entre esse e esse, a ligação covalente é só entre esse. Faltou falar daqui é só entre esses agora aqui. E essa é mais fácil, né? Ligação entre dois metais, a gente chama de ligação metálica. Nessa facilitaram, né? Nessa vez facilitaram a nossa vida. E não tem muito mistério. Tá? E aí, qual é a característica da ligação metálica, gente? Lembrando, tá? Os metais, eles são aqueles que querem se livrar dos seus elétrons, tá? Então imagina aqui, obrigado. Imagina que a gente junta agora vários desses metais que querem se livrar dos seus elétrons, eles se ligam, ainda assim, mas o que está acontecendo agora? Fica sobrando elétron, tá? Fica sobrando elétron ali, né? E isso que a gente chama, tá? Ó, ele botou aqui, ó. Chama de mar de elétrons, tá? Esses nomezinhos é importante, né, porque as questões gostam muito de cobrar isso, sabe? Então, tipo assim, aquelas questões de afirmativas, assim, né? Ah, não sei o que, a ligação que tem como característica o mar de elétrons, né? Aí tu associa lá com ligação metálica, tá? Então é importante saber esses nomezinhos. Mar de elétrons, que é, então... Por quê? Porque os metais têm elétrons sempre sobrando, eles querem se livrar, e eles ficam soltos ali, tá? Entre as moléculas, entre os átomos de metais. E isso explica, gente, né? A grande característica dos metais, que é o quê? A condução de eletricidade, tá? Os metais conduzem muito bem a eletricidade,
Porque justamente porque os elétrons estão tão livres aqui, ó, eles fluem normalmente, tá? Não comentei isso antes, né? Que vai ter uns slides, eu acho, depois falando disso, mas a ligação covalente, né? Ela tem a característica de não ser boa condutora de eletricidade. Porque lembra aqui, ó, não tem... apesar de ele ter esses elétrons aqui sobrando, também são elementos muito eletronegativos. Então eles não querem se livrar dos elétrons dele, então esses elétrons não ficam livres, tá? Então, as substâncias covalentes não conduzem eletricidade por via de regra, enquanto substâncias metálicas conduzem eletricidade por via de regra, tá? O que também explica o seu brilho característico, né? Então, quando a gente pensa em metal, geralmente pensa em coisas brilhosas, porque no seu estado natural e puro, geralmente é isso mesmo, eles são brilhosos, né? O mais famoso deles, que, enfim, gerou toda a procura inicialmente, é o ouro e a prata, né? Aqui, ó, que tem uma boa tabelinha de resumo, tá? Eu vou botar depois no Drive, né, essa apresentação, tá? Não precisem se desesperar para copiar tudo isso, tá? Mas vamos entender aqui como é que eu tô na hora. Deixa eu ver se dá para 5 minutos. Tá. Então, resumindo o que a gente viu, tá? Ligação covalente, tá? Se a gente tá falando da dureza, tá? Dureza, tá? A gente tem que tomar cuidado porque essa característica física da dureza, tá? Ela não é necessariamente a intuitiva que a gente pensa, assim, tipo assim, uma coisa dura, uma coisa que é difícil de rachar. Não é necessariamente isso, tá? Uma coisa pode ter uma dureza alta, mas ainda ser fácil de quebrar, tá? Oi? Então, o que a gente chama de dureza, a gente chama a capacidade de riscar outras coisas, tá? Então o sal, por exemplo, é um exemplo. O sal é uma substância dura. Você pega um bloco de sal, tá? Tipo assim, ele vai aguentar muita pressão, tu vai tentar riscar ele, vai ser difícil, mas facilmente ele se quebra. Então tá aqui, a gente faz isso nas minas de sal, né? Tu vai lá, pega uma picareta e quebra, né? O diamante também, né? O diamante, apesar de ser o material, tá? Se eu não me engano, tá, gente? Mas eu acho que é o material com a maior dureza conhecida, é o diamante, tá? Quer dizer que ele risca qualquer outra coisa. Então é muito difícil riscar ele. Não sei se é por isso. Não foi por isso, né, que ele ficou tão... as pessoas gostam tanto dele, porque ele é bonito mesmo, né? Porque por ele ter uma estrutura cristalina bem bonitinha, ele é muito brilhoso, né? Ele espalha a luz, né, de um jeito muito específico e tal. Mas a gente consegue quebrar ele, né? Tanto é que a gente pega um pedaço de diamante e lapida ele, né? Lapidar o diamante é o carinha lá e quebrar o diamante. Então assim, a gente consegue quebrar o diamante. Mesmo ele sendo o material mais duro da natureza. Porque dureza não necessariamente tem a ver com isso, tá? Mas enfim. Oi? Quem perguntou alguma coisa? Dureza nas ligações covalentes é baixa, tá? Pensa no gás, né? Gás oxigênio, gás nitrogênio, né? Nem faz sentido falar de dureza, né? Da covalente, né? Aqui tá separando as duas, tá? Covalente e atômica molecular, não vou falar disso agora. Da iônica, então, elevada, materiais muito duros. Da metálica, variável, tá? Depende do tipo de material. Enfim, dureza não é nem tão importante aqui. Estado... Isso. Eu tenho quase certeza que não faz sentido nenhum falar de dureza para gases e líquidos, tá? Aí também, os gurias da física podem responder isso, tá? É uma propriedade física, né? Estado na temperatura ambiente, isso aqui, tá? Então, se as ligações covalentes são ligações que geralmente são mais fracas, na temperatura ambiente, geralmente são gases, tá? Ou líquidos, tá? Dificilmente vão ser sólidos, tá? Mais gases e líquidos. O exemplo aqui do gás oxigênio, por exemplo, tá? Já as ligações metálicas e iônicas são quase sempre sólidos, né? Temos nos metais duas exceções, né? Um deles é o mercúrio, né? O mercúrio em temperatura ambiente é líquido, né? E o outro, gálio, eu acho, se não me engano, tem um outro metal aí que a temperatura ambiente fica líquido. Ponto de fusão, gente, PF, tá? Isso aqui tem a ver com a força da ligação, tá? Então, ponto de fusão alto, que é no caso das metálicas e das iônicas, tá? Lembra do sal de cozinha, só derrete a 1000 graus. Ferro, só derrete a 1000 graus também, né? Então, porque são ligações muito fortes, ponto de fusão alto, ponto de fusão das ligações covalentes aqui é baixo, geralmente, tá? De novo, gás oxigênio, qual que é o ponto de fusão do gás oxigênio? É o ponto que ele vira
de sólido para líquido, tá? Eu nem faço ideia, alguém bota para mim aí, por favor. Ponto de fusão do oxigênio. Deve ser menos 250 graus, sei lá, 200 e... Eu nem sei se existe oxigênio sólido. Alguém pesquisa isso para mim, por favor. Agora eu fiquei... Menos 218,59 graus ou 54,36 K. Então, tá? Menos 200 e poucos graus Celsius. Que tu vai encontrar oxigênio sólido, né? Ou seja, o oxigênio tem um ponto de fusão muito baixo, né? O ponto de fusão é esse ponto aí, né? Ponto de ebulição é o próximo ponto, né? Geralmente se um é alto, né, o outro também é alto, né, gente? Porque meio que um acompanha o outro, tem exceções dessa regra, né? Mas enfim. Ponto de ebulição aqui é ir do estado líquido para o gasoso. Condução elétrica, como eu falei, ó, então covalente, tá? Não conduz eletricidade, por via de regra. Metálica conduz. Essa aqui é importante, gente. As questões adoram, tá? Pegar isso aqui, ó, porque a ligação iônica e a condução elétrica, ela é uma relação um pouco confusa, né? Quando a gente pensa em ligação iônica, por exemplo, como eu falei, a gente pensa geralmente em sal de cozinha, né? A gente pensa em água salgada, por exemplo, né? Água do mar, água salgada, tem muito sal ali, certo? Se cai um raio, né, no mar e vocês estão próximos, você acha que a eletricidade vai conduzir até vocês ou não vai? Não vai parecer isso, pode ser mais o sal. Mas a água com sal, água salgada. Conduz pra caramba, né, gente? Conduz pra caramba. Por favor, se vocês estiverem no mar e começar a ver raio, saiam da praia, né? Saiam do mar e saiam da praia. Porque uma das principais formas de se morrer por raio é essa, tá? Porque se tu tá só na terra, o raio tem que cair quase exatamente em cima de ti, né? Pra tu morrer, né? Ou seja, uma puta de um azar, né? Agora, se tu tá no mar, o raio pode cair ali a 50 metros de ti, né? E tu pode morrer mesmo assim, né? Tá? Mas, ó, gente, apesar de a água com sal, ó, a água com sal conduzir eletricidade, isso significa que o sal conduz eletricidade? Não, tá? Porque lembra que eu botei aqui, quando o sal está em água, a água separa, né, esses íons, né? Não falei esse nome hoje, né? Devia ter falado, ligação iônica, né, por causa dos íons. Deixei passar essa. Forma os íons, né? E a água separa esses íons. Logo, esses íons ficam livres. E por que eles estão livres que a eletricidade consegue fluir entre eles? Mas porque o sal está na água. Se eu tenho um bloco de sal, só sódio com cloro, e faço passar a eletricidade por ele, a eletricidade não passa. Tá? Porque esses íons estão parados. Não tem elétron livre ali para ser transmitido. Tá? Mas se eu boto na água, sim. Mas se eu pego esse bloco de sal e transformo em líquido, a mais de 1000 graus, aí conduz a eletricidade, né? Porque daí agora esses íons estão mais livres no líquido, na forma líquida, tá? Então muito cuidado com isso, porque as questões adoram isso, porque é um baita pega-ratão, né? Tipo assim, a ligação iônica no seu estado puro, sólido, não conduz a eletricidade. Se estivermos falando de uma substância iônica no estado líquido, ou em água, dissolvida em água, daí conduz a eletricidade. Tá? Acho que tá bom parar por aqui, tá?